Naquela noite a luz parecia querer destacar cada rachadura. Era uma festa que cheirava a champanhe barato e a sorrisos ensaiados. Um jardim iluminado por cordões de lâmpadas. Mesas com toalhas brancas e um palco pequeno onde microfones enguiçados tentavam transformar confidências em espetáculo. Ele subiu ao centro como se fosse o dono do mundo e, quando sorriu, todo mundo sorriu com ele, porque sorrir com ele era parte do manual não escrito daquele círculo social. Ela viu o movimento primeiro pelo canto do olho, a irmã. Sempre tão cuidadosa com o cabelo, ajustando o vestido como se desejasse desaparecer entre as dobras do tecido. Ele se aproximou como quem estende um troféu, e o gesto dele veio embalado em risos. Anunciou o presente com a precisão de quem pratica dramatização nos finais de semana. Fiz uma surpresa para minha menina. Disse, alto, para que não sobrasse dúvida de que aquilo era um gesto público, um troféu de sua generosidade. As palavras caíram no ar como um brilho afiado. Ele falava de melhorias, de um novo começo. E o riso que tentou transformar a humilhação em piada fez com que o rosto da irmã mudasse de cor, não pelo rubor da alegria, mas por um calor contido que vinha de outro lugar. Os convidados murmuraram. Telefones se ergueram como coroas brilhantes, cliques discretos. Alguém sugeriu palmas. Outra pessoa sussurrou baixo, absorvendo o que era um show doméstico apresentado como benesse. Ela sentiu a garganta apertar, mas não foi só a vergonha alheia. Algo mais profundo quebra-os ali, o ar, a música de fundo, as pequenas luzes. Tudo conspirava para transformar um ato íntimo em espetáculo. A irmã sorriu, de forma estranha, o sorriso que aparece quando a pessoa tenta convencer a si mesma de que está tudo bem. E ele, com o mesmo sorriso que dispensava nos jantares e nas fotos. Parecia se alimentar daquele desconforto como se fosse um épico pessoal. Nenhum dos convidados sabia do segredo que pairava sob a superfície. O pequeno poder escondido que ela carregava. Como uma moeda que não mostrava em público. Ela era, discretamente, dona de um lugar que lidava com essas escolhas. Uma clínica de estética, onde decisões íntimas se transformavam em confiança. Ninguém imaginava que, por trás do vestido e da reserva que mantinha nas conversas, havia uma mulher capaz de movimentar recursos, contratos e reputações. Ela carregava esse segredo como quem guarda uma arma desarmada, consciência do que aquilo podia significar. Mas cuidado com quando puxar o gatilho. No rosto da irmã, a humilhação se dissolvia em uma mistura de alívio e constrangimento. Ele fez piada, tentando arrumar a cena, falou alto sobre investir na aparência. Falou sobre fazer as pazes com o espelho, e cada frase era uma navalha que raspava a pele da intimidade. Alguns riram. Outros aplaudiram. A irmã, pequena no meio da luz, inclinou a cabeça e aceitou um aperto de mão que parecia um contrato de silêncio. Ela sabia que, dali a pouco, a narrativa se transformaria em algo que todos contariam e recontariam nos jantares e nas reuniões de condomínio. Ela se movia como se estivesse assistindo a si mesma por trás de um vidro. O mundo continuava, copos tilintando, alguém pedindo para tirar foto, a música retomando. Mas, dentro dela, algo decidiu que nada poderia ficar assim. Não seria a agressão velada de um presente transformado em escárnio que marcaria o fim de uma história. Ali, no meio daquele murmúrio coletivo, cresceu uma quieta certeza. Havia que se reescrever o próximo capítulo com precisão cirúrgica menos e sem cirurgias expostas. Se essa história mexe com você, inscreva-se e fique até o final para ver como ela vira o jogo. Na manhã seguinte, a cidade estava calma, como se nada tivesse acontecido. O sol encontrava janelas fechadas e estampava reflexos no vidro da fachada que a maioria considerava apenas mais um endereço. Para poucos, aquele prédio guardava outro tipo de vida, corredores que cheiravam a desinfetante ameno. Salas com luz controlada, plantas que pareciam respirar em um ritmo próprio. Ela entrava por uma porta lateral,
cumprimentando a recepcionista com um sinal discreto. Entre sombras e sorrisos, mantinha a rotina que ninguém suspeitava pertencer à dona. A clínica tinha sido algo construído com paciência e com medo. Nos primeiros anos, quando ainda precisava usar um pseudônimo para assinar contratos e manter a sombra do nome da família intacta, aprendeu que a visibilidade podia ser uma sentença. Pessoas em mesas de bar falavam sobre mulheres que mexiam com as coisas e sobre casamentos que pareciam obras de arte. Ela aprendeu a proteger aquilo que amava, não por escalada de poder, mas por sobrevivência. Ser dona de um negócio que lidava com corpos e confiança num ambiente que ainda sussurrava sobre a modificação feminina exigia uma diplomacia feroz. Boletos pagos em nome de empresa sombra, um sócio oculto em documentos. Uma responsabilidade moral que se firmava a cada contrato assinado discretamente. Não guardava só contratos. Guardava também a história de por que começar aquilo, ver mulheres saindo mais leves. Não por uma promessa de perfeição, mas por um espelho que devolvia uma escolha. Sabia, no corpo e na pele do seu passado, que a aparência nunca foi resposta universal para feridas. Que o bisturi, a agulha ou o botão do seu consultório eram tão somente ferramentas. E que o trabalho real era conversar com quem vinha ali para preencher expectativas alheias, medos antigos ou sonhos próprios. Por isso a clínica funcionava também como abrigo, uma agenda de apoio emocional que nunca se anunciava em folhetos. Quando a recepcionista contou o que vira na festa menos a fala do marido, o presente anunciado sob risos menos a resposta que saiu foi curta, contida. Ele fez isso publicamente. Perguntou, e a voz dela soou como se esperasse pior. A recepcionista, com dedos que não sabiam ficar quietos sobre o balcão, confirmou. Foi criadinho. Todo mundo viu, a irmã ficou. Respirando diferente. Havia pena nas palavras, sem sensacionalismo. Apenas a constatação de que as pessoas sofrem com humilhações que se chamam de surpresas. Ela caminhou pela sala de espera como se percorresse páginas de um diário. Era ali que muitas histórias se iniciavam, mulheres que traziam memórias nas bolsas, que sussurravam medos e expectativas. Era também ali que ela pensava nas razões pelas quais mantinha o anonimato, porque, quando se é mulher em um mundo que gosta de rotular, a explicação mais curta costuma ser a mais cruel. Dar à clínica seu nome seria atrair julgamentos que nada tinham a ver com a competência. Assim, a proteção foi escolhida, uma presença invisível que garantia respeito e praticidade, sem aceleradores de fofoca. Mas agora, diante da notícia, todo cuidado parecia insuficiente. Ver a irmã correr-se no palco era ver o espelho quebrar em 1000 pedaços e perceber que, em uma família, as lascas cortavam mais fundo. As perguntas se multiplicaram de forma mecânica. Como isso foi pago? A irmã quis mesmo. Foi ela que procurou a clínica ou foi arrastada para uma decisão camuflada de presente? Não se tratava apenas de um ato de exposição. Era uma operação simbólica que demonstrava quem tinha direito de decidir e quem não tinha. Saber disso a empurrou para o que sempre fizera melhor, investigar com discrição. Não era curiosidade fofoqueira. Era dever. Procurar as respostas era entender que tipo de reparação era necessária. Em seu mundo, prevenção e remédio andavam lado a lado. Perguntar era cuidar. No escritório, a secretária trouxe um resumo de informações sem traços sensacionalistas, pagamentos identificados, datas, protocolos de comunicação. Ela lia as linhas como se lesse códigos que poderiam revelar intenções. Encontrou um pagamento feito por um cartão com o nome do marido, uma reserva em um horário incomum. E um formulário assinado menos, mas as assinaturas podem ser enganosas. E as palavras, maleáveis. Era ali que a linha entre consentimento e coerção podia ficar turva. Decidiu primeiro conversar com a irmã, sem dramatizar. Não queria que a conversa chegasse carregada de julgamento. Chamou-a para um café, um espaço neutro,
algo que oferecesse aroma de normalidade. A irmã chegou hesitante, com olhos que ainda guardavam o brilho da noite anterior e uma palavra que se recusava a sair inteira. Sentaram-se frente a frente numa mesa pequena, e o som do café sendo despejado fez com que cada uma pudesse medir o peso do silêncio. Você quis? Ela perguntou, direta, sem rodeios românticos. Havia na pergunta uma urgência que vinha de querer saber aquilo que poderia melhor curar. A irmã respirou fundo, e por um segundo parecia que o passado ia se abrir como água sobre pedra. Eu queria alguma coisa, você sabe? Mas não sei se foi do jeito que eu precisava menos, ela disse. A voz era um mosaico de contradição, autonomia, vergonha, alívio. Ela não forçou interpretações. Não apontou culpas sem antes escutar. Havia ali uma escolha, e escolhas raramente eram lineares. A irmã contou que conversaram sobre autoestima, sobre sentir-se invisível aos olhos do marido. Contou que, sim, assinara papéis, mas que havia diferenças entre querer e sentir-se obrigatória a provar algo. Contou, também, que parte da decisão veio de conversas privadas com o homem que a presenteou. Falas sussurradas em noites de televisão e promessas de que aquilo faria bem ao casamento. Havia no relato uma sensação de ter sido tratada como presente e não como pessoa. Ao ouvir, ela sentiu uma cólera que precisava ser domesticada. Não queria que a ira tomasse o lugar da estratégia. Um grito no meio daquela cidade não consertaria o que havia sido quebrado. Apenas criaria novos estilhaços. Era preciso agir com a precisão que sempre dedicava ao próprio trabalho, consistência, plano, consequência social. De volta à clínica, falou com a equipe. Abriu a porta de uma sala onde a coordenadora esperava, alguém que sabia manter sigilo e ética. Houve uma conversa franca sobre limites, como lidar com pacientes vindos de pressões sociais, sobre o direito de cada um a rever sua decisão e sobre os protocolos de confidencialidade que governavam aquele ambiente. Não era momento de explorar lucro com o infortúnio de outra. Era, antes, de avaliar reparação. Se ela quiser apoio psicológico, a gente oferece. Se quiser refazer algo, também temos de ter todo o cuidado, disse a coordenadora, com a serenidade de quem costuma trabalhar com afetos. A ética pairava como uma bússola que orientava o que poderiam menos, e não podiam menos fazer. Não haveria explorações, nem exposição dos rostos. Haveria, no máximo, suporte para alguém que precisava reconstruir a imagem que lhe fora arrebatada em praça pública. Enquanto arquitetavam, ela pensava nas formas de transformar aquilo em algo que não fosse apenas revanche. Queria justiça, sim, mas sobretudo reparação. A ideia de humilhar o humilhador não a atraía tanto quanto a ideia de restaurar a legitimidade da irmã. Era nisso que residia o poder que ela secretamente possuía, não dinheiro. Mas a capacidade de dar à irmã ferramentas para recuperar um espaço que havia sido usurpado do seu corpo e da sua história. As ações começaram a se encadear em silêncio. Primeiro, garantir que a irmã tivesse acesso a um acompanhamento psicológico e a um espaço para conversar sem pressa. Depois, revisar a documentação e garantir que tudo o que constava de forma pública não violasse a confidencialidade. Se havia provas de coação, havia caminhos legais, mas ela guardava essa carta para o momento certo. Notícias e fofocas prosperavam na pressa. A paciência é que enredava o fio da verdade. Ela também entendeu que existia uma dimensão simbólica essencial, aquilo que o marido queria era assumir uma narrativa pública, não por espetáculo, mas por responsabilidade. Começou a planejar uma resposta que rebaixaria o gesto de presente à sua devida medida, não uma piada. Não um troféu, mas algo com consequências reais para quem transformar afeto em humilhação. Houve, nesse processo, conversas com aliados discretos. Uma amiga influente, alguém do mundo dos eventos.
Sugeriu uma estratégia que poderia desencadear curiosidade sem revelar nomes. Organize algo que conte a verdade sem atacar, disse ela. A ideia era simples: humanizar a irmã, tirar o foco do presente caloca sobre a pessoa que recebia o gesto. Não era retaliação, era recuperação de narrativa. Eles poderiam, por exemplo, propor um espaço público para que histórias íntimas fossem contadas de forma voluntária, menos algo que mostrasse que detrás do rótulo de presente havia um ser humano com medos e escolhas. No entanto, havia um risco calculado se ela expusesse a clínica como propriedade dela. Poderia destruir relações que, apesar de tudo, ainda sustentavam a sua vida. O segredo funcionara como um escudo. Removê-lo significaria enfrentar não só o marido, mas toda uma máquina social pronta para julgar. Ainda assim, a vontade de transformar a humilhação em força pesou mais que o medo. Enquanto desenhava o plano, fez questão de reforçar um limite ético com a irmã. Qualquer ação pública precisaria do consentimento dela. Não faria da irmã a peça central de uma estratégia que ela não autorizasse. Era uma regra que a diferenciava do marido, ele transformar a irmã em objeto de sua vaidade sem pedir permissão. Ela, ao contrário, buscava transformar a irmã em protagonista de sua própria história. A irmã concordou. Preferiu que as coisas fossem conduzidas com cuidado. Queria ser valorizada, não exposta. Desejava um cenário onde pudesse escolher a própria palavra. E ali nasceu o primeiro estágio do plano: reconstruir a narrativa em torno da dignidade da irmã, com ela no centro, criar suporte prático e simbólico. E, se necessário, deslocar a cena social de poder do marido para um espaço onde as escolhas fossem respeitadas. Ainda assim, o plano requeria algo a mais: informação. Precisava entender se o marido tinha intenção de repetir o gesto. Se aquilo era um padrão de comportamento ou um ato isolado feito em tom de brincadeira. Precisava também medir o alcance social da humilhação. Quem comentava? Quem colecionava peças de conversa para os almoços de domingo? Recolheu menções nas redes sociais, prints de mensagens vazias que queriam ser relevantes. E conversou com testemunhas que, por educação ou medo, haviam aplaudido o gesto. Montou um mapa do impacto, não com sede de vingança, mas para calibrar a resposta. Havia também uma zona cinzenta que lhe doía. O marido, apesar de tudo, era alguém com falhas complexas. Não se tratava de desculpabilizá-lo, mas de entender que o controle social dele vinha de inseguranças antigas. De uma necessidade de afirmar poder num círculo que ele julgava frágil. Conhecia bem esse tipo de masculinidade performativa, menos a que constrói status sobre pequenos gestos e chama isso de generosidade. Aquilo explicava, sem justificar. Ela guardou essa análise para si. Não seria a arma que o absolveria, mas seria a lente para desarmar suas próximas investidas. Os dias que se seguiram passaram por uma estranha cadência. Havia reuniões, palavras trocadas com a irmã, sessões de terapia agendadas. Havia, simultaneamente, o barulho constante das redes, ecos distantes que se alimentavam de notas sensacionais. Ela decidiu que não responderia a tudo. Escolheu, com firmeza, um silêncio estratégico que serviria para concentrar forças. O silêncio público zelava pelo poder privado. Em uma das noites, entrou na clínica depois do expediente. As luzes estavam baixas. No corredor, o eco de passos parecia um metrônomo que marcava a pressa contida de quem decide mudar um destino. Parou diante da sala onde assinava documentos em nome de outra pessoa. Abriu o arquivo com cuidado. Havia papéis que provavam a estrutura jurídica que mantinha a clínica distante do seu nome. Contas que passavam por empresas de fachada comerciais, contratos de sócios e uma rede de profissionais que, mais que funcionários, eram guardiões de confidências. Segurou um desses papéis na mão como se fosse um mapa.
Cada linha era um lembrete do que construíra nos últimos anos: noites sem sono, acordos silenciosos, a escassez de aplausos. Havia também, naquele montante de burocracia, uma possibilidade pouco explorada: menos transformar a narrativa de propriedade em narrativa de responsabilidade. Se ela decidisse sair do anonimato, poderia usar a visibilidade para legitimar um discurso que não fosse sobre beleza, mas sobre autonomia. Poderia, de forma pública, dizer que a clínica servia para apoiar decisões e não para reforçar hierarquias. Essa ideia começou a tomar forma como uma rota, não uma explosão que humilhasse, mas uma ponte que recolocasse a irmã no centro. Enquanto isso, o marido seguia sua vida com a naturalidade de quem acredita na impunidade social. Fazia ligações, participava de eventos, sorriam para ele. Não percebia que, à medida que ela tecia sua resposta, o chão da complacência começava a tremer. Havia pequenas mudanças de clima. Um convidado que deixou de chamelou para um churrasco. Uma que olhou com distância. Não era punição moral aberta. Era retração social, a língua da opinião pública mudando sutilmente, quando percebe que o charme esconde a agressividade. Na frente da clínica, pintou-se uma estratégia de comunicação que não buscava escândalo. Se havia de haver exposição, deveria ser construída no interesse de dar voz à irmã e a outras mulheres que já haviam sido tratadas como presentes. Era uma postura que exigia coragem, convocar o público para ouvir histórias de escolhas, de arrependimentos e de recuperação. Não era contar versões, mas ouvir. Ela percebeu, com uma precisão tranquila, que a arma mais decisiva não seria a revelação repentina da sua propriedade. Poderia, se quisesse, estourar o segredo e expor o marido à mesma humilhação que ele tentara infligir. No entanto, preferiu algo mais substancial, transformar o poder de dono em responsabilidade pública. E com isso desarmar o ato de esmola que ele tinha apresentado como gesto de superioridade. Planejou, portanto, um movimento em etapas, apoio direto à irmã. Posicionamento público que não nomeasse nem atacasse, mas que projetasse uma nova narrativa. E, se necessário, consequência reputacional para quem insistisse no uso de intimidade alheia como espetáculo. Havia, no entanto, uma incógnita que precisava ser resolvida antes de qualquer passo maior. A irmã ainda não tinha decidido até que ponto desejava participar desse movimento. Havia feridas e, como sempre, a necessidade de tempo. Ela sabia que a qualquer impulso público sem o alinhamento da irmã corria o risco de reproduzir o mesmo erro do marido. Transformar alguém em objeto de uma história alheia. E essa era a linha que não cruzaria. Nos dias seguintes, houve encontros curtos, conversas com advogados para entender limites legais. Reuniões com uma psicóloga que poderia ser apresentada como apoio, arranjos para que a irmã tivesse acompanhamento quando e se quisesse. Cada passo requeria o menor barulho possível. A palavra controle passou a ser evitada. Preferiram autonomia e consentimento. Era um vocabulário que, na boca delas, significava não só uma postura contrária à humilhação, mas uma forma de reconstruir. Enquanto planejava, ela observava suas próprias sombras. Reconhecia que o desejo de ver o marido desconstruído nas rodas sociais vinha de uma raiva legítima, mas também de uma necessidade de afirmação que poderia seduzir para o caminho menos nobre. Havia linhas que não cruzaria, nenhuma vingança ilegal, nenhuma exposição que ferisse a quem já sofrera. Era uma vingança controlada, uma vingança que buscava reparação e que, no limite, visava restaurar o lugar da irmã. A narrativa íntima começou a ganhar formas, um projeto social, discretamente estruturado, que poderia nascer com a autoridade da clínica menos um programa de apoio emocional e de orientação para quem procurava intervenções estéticas. Não se tratava de vender procedimentos, mas de oferecer um espaço para que escolhas fossem feitas com responsabilidade.
Se o marido pretendia transformar um procedimento em troféu, ela criaria um contrapeso que valorizasse a decisão autônoma. Era a possibilidade de transformar a humilhação em política pública íntima, não uma lei, mas uma prática que oferecesse alternativas. Na calada de uma tarde chuvosa, recebeu uma mensagem curta que fez seu sangue gelar e a cabeça funcionar em ritmo acelerado. Era dele, uma foto de um convite, um evento social para o próximo fim de semana, com a legenda impaciente de quem já contava com aplausos. Ele planejava repetir a cena, convidando novamente a irmã para um momento em que, supunha, poderia exibi-la de novo, talvez para reafirmar poder, talvez para silenciar a reação. A mensagem tinha o tom de quem se protege em plateias. Ela leu a mensagem e guardou o telefone como se segurasse um fósforo perto de um barril de pólvora. Sabia que aquele evento seria a oportunidade perfeita para desarmar o teatro. Sabia também que a pressa podia custar caro. Havia, ainda, uma sensação que combinava adrenalina e cautela, uma chance de virar o jogo com elegância, de transformar a plateia de cúmplice em espectadora de uma nova narrativa. No entanto, o próximo passo exigia que consolidasse alianças. Precisava de testemunhas discretas, de aliados que não confundissem justiça com espetáculo. Foi a uma velha amiga do meio jornalístico, alguém que sabia escutar sem afogar em sensacionalismo. E pediu um favor delicado, cobertura que valorizasse as vozes, não a exposição. A amiga aceitou com reservas, ponderando o risco de que a imprensa goste de sangue, por isso, precise de direção para não cortar o que cura. A tensão crescia como a maré. Ela passou a circular o mundo em pequenos gestos estratégicos, mais visitas à irmã. Sessões de terapia marcadas, arranjos com a equipe para garantir que a clínica pudesse ser referência de suporte. Tudo isso acontecia sob uma calma artificial, como a superfície de um lago pouco antes de uma tempestade. Por fora, mantinha a compostura que as pessoas esperavam dela. Por dentro, preparava cada peça com a minúcia de quem monta um quebra-cabeça com peças que não combinam. Na véspera do evento, sentou-se novamente em seu escritório. Olhou para os papéis que definiram sua trajetória e, por uma vez, pensou em colocar tudo às claras. Revelar-se dona da clínica seria ato disruptivo. Poderia romper com tantas coisas que havia protegido. Mas o que protegia ao manter-se no anonimato? Ela se perguntava se isso permitia que humilhações fossem feitas em praça pública com o aplauso do marido. A resposta não veio em uma única certeza. Veio em pequenos lampejos, o direito de decidir sobre o próprio corpo. A necessidade de reparar o dano, a vontade de transformar uma humilhação em possibilidade de cura. Decidiu, então, que a ação não seria impulsiva. Haveria um movimento preparado, com consentimento da irmã e com aliados que evitassem transformar sofrimento em audiência. E haveria, sobretudo, uma hora certa para falar, não para destruir, mas para reposicionar. Na manhã do evento, a cidade acordou com o céu límpido. Ela vestiu algo que lhe dava força sem chamar a atenção, uma roupa sóbria, um perfume discreto. Ao sair, sentiu a responsabilidade como uma peça de roupa que não podia tirar. Cada passo na direção do local do evento era um cálculo emocional. Quem veria? Quem já havia recebido notícias? Que tipo de reação ele provocaria? O marido, sempre acostumado a dominar a cena, parecia preparado para repetir a performance. Ela entrou no salão sabendo que, se quisesse agir, teria de ser precisa. Não mais gestos soltos, não mais palavras que perdoassem a exposição. Precisava transformar a humilhação em possibilidade de diálogo, em reparação e em um posicionamento público que colocasse a irmã no centro. Havia, ainda, a necessidade de não cruzar certas linhas, nada de humilhação gratuita. Nada de revelar detalhes íntimos sem consentimento. Quando as luzes se acenderam e o microfone brilhou sob o holofote, ela respirou fundo. A plateia esperava mais uma cena.
Ele sorriu e caminhou de novo para o centro. O coração dela batia ritmado, não por fúria, mas por um foco que a fazia enxergar o passo seguinte com clareza. Era hora de testar a força de um segredo que, por anos, servira como preço de paz. Agora, a moeda seria usada para comprar algo maior, restauração. Ela ficou naquela posição de quem observa, segura de que a próxima fala precisaria de poucas palavras e de muito sentido. A irmã, ao lado dele, olhava para baixo, como quem guarda uma chama na palma da mão, esperando que ninguém sopre. Ele, crente do próprio poder, levantou um brinde. As taças tilintaram. Ela caminhou entre as mesas. Cada convidado era uma fotografia de costume, cada sorriso uma etiqueta social. Ao passar, ouviu sussurros: "Você viu?" Que coragem do marido! Ninguém imaginava que, dali a poucas horas, o roteiro viraria. Havia uma estranha calma em seus dedos, uma certeza contida que não pedia aplausos, apenas justiça. Quando alcançou a irmã, a tocou no ombro com a leveza de quem oferece apoio. A irmã olhou para ela, e naquela troca de olhares houve um pacto silencioso. Hoje, não seria mais possível que alguém determinasse a narrativa da sua vida sem sua palavra. Ela entendeu que o momento da virada se aproximava menos e que tudo dependia de usar a voz com responsabilidade. A cena caminhava para uma virada que exigia a coragem de quem assume risco. Ainda assim, havia passos a tomar antes do desfecho, confirmar testemunhas, alinhar a fala com a irmã. Preparar a peça pública que não falaria apenas do presente, mas do que vinha depois. Enquanto o microfone esquentava, e o marido se preparava para mais um gesto teatral, ela manteve-se firme, consciente de que, na história que escrevia, a última palavra ainda não fora dita. Ela sentiu o ar mudar quando finalmente alcançou a borda do palco. O marido erguia mais uma taça, a face pintada da confiança que sempre o servira como máscara. A irmã, ao seu lado, desviava o olhar como quem tenta recolher os cacos de algo que foi partido em público. Por uma fração de segundo, as luzes pareciam bordar o espaço entre eles, ele em atitude magnânima, ela pequena sob o brilho. E entre ambos, a protagonista, com um segredo que pesava como responsabilidade, não como vantagem. Quando ele abriu a boca para transformar mais uma vez a intimidade em espetáculo, ela se adiantou. A sua voz saiu sem teatralidade, pálida de firmeza. Não era grito. Era o corte seco de uma lâmina bem colocada. "Desculpe interromper", disse, aproximando-se do microfone que estava ali, esquecido. "Mas acho que precisamos falar do que realmente importa aqui esta noite." Houve um ruído, pedidos surpresos, o clipe de um telefone sendo erguido. Ele a olhou com aquele brilho de surpresa que mistura ira e incredulidade. No rosto dos convidados nasceu a curiosidade gulosa que sempre acompanha um escândalo bem temperado. Ela não permitiu que a curiosidade guiasse a cena. Mantinha a fala curta, como prometera à irmã. Essa celebração não deveria transformar pessoas em troféus, disse, de forma direta. Especialmente quando a pessoa está ao lado do homem que insiste em decidir por ela. Um silêncio cortou a música. As taças cessaram o tilintar. Ele corou, não por vergonha, mas por ser pego em uma situação que não se enquadrava no roteiro onde sempre se saía bem. Ele tentou rir. O riso não convenceu. Ela então fez algo que ninguém esperava. Apresentou a irmã, pela primeira vez, não como objeto do gesto do marido, mas como sujeito de sua própria palavra. Olhou para a irmã, que apertava as mãos, e chamou-a para falar. A irmã, que havia treinado as respostas nas sombras da clínica, respirou fundo. "Eu decidi por mim menos", começou, e a voz tremia, mas continuou. "Mas não quero que ninguém pense que isso me define. Não vim aqui para ser presente de ninguém. Vim para estar inteira, de novo." As palavras dela rebateram na sala como pedras jogadas em um lago. Alguém fungou,
Telefones sussurraram. O marido ficou imóvel, alinhando argumentos que perderam a força diante da dignidade que crescia ali, perante todos. Foi então que a protagonista, com a calma calculada de quem sabe que a verdade bem colocada tem peso, fez a declaração que viraria o jogo. Eu dirijo um espaço onde essas escolhas são feitas com respeito e informação, disse ela, olhando nos olhos do marido, sem acusação vazia, apenas exposição de fato. E se alguém acha que gestos públicos de generosidade substituem diálogo e consentimento, talvez seja a hora de repensar o que chamamos de cuidado. A frase foi simples, mas feriu o orgulho dele. A revelação, embora velada, tinha força suficiente, não exigiu que ela dissesse seu nome, nem reclamar protagonismo, dizia o essencial. O marido, pego numa armadilha de sua própria vaidade, tentou recuperar o controle pedindo risos, minimizando o gesto como brincadeira. Mas a plateia, naquela hora, não lhe deu mais o benefício do duvidoso bom humor. A amiga jornalista havia, combinada com discrição, provocado um silêncio distinto em alguns cantos do salão. Alguns convidados passaram a olhar uns para os outros, e o que era antes conivência tramou-se aos poucos em constrangimento coletivo. O marido percebeu que havia jogado a irmã em um palco sem ensaio, e que agora o público começava a perceber a cortina de seu espetáculo. A protagonista desceu do palco antes que a situação degenerasse em ataque aberto. Não buscava aplausos. Buscava mudança de tom. No caminho até a saída, cruzou com olhares que agora viam de outra forma, não mais a esposa recatada, mas uma mulher com autoridade moral e recursos para agir. Nos dias que se seguiram, a notícia circulou com a velocidade das redes. Mas, ao contrário do que poderia acontecer, a narrativa que ela e a irmã escolheram oferecer foi de dignidade e apoio, não de caça a um carrasco. A amiga jornalista escreveu um texto que priorizou vozes, narrou a humilhação pública, deu espaço às falas da irmã e destacou a iniciativa que a protagonista propunha menos um programa de suporte emocional e informação para pessoas que enfrentam decisões estéticas sob pressão. A reportagem não expôs o nome da clínica como propriedade dela. Manteve foco no que precisava ser dito: consentimento, respeito e o perigo de transformar corpos em troféus. A reação ao marido foi imediata, mas proporcional. Convites sociais que antes vinham com a naturalidade de quem não questiona começaram a rarear. Alguns conhecidos, pegos num impulso de autocuidado social, enviaram mensagens curtas, pedindo desculpas por terem aplaudido. Outros simplesmente deixaram de frequentar eventos onde ele marcava presença. Não houve linchamento. Houve retração. E essa retirada de apoios, mais do que humilhação, trouxe à tona a consequência de comportamentos que ferem a dignidade alheia. Ele tentou reconstruir sua imagem em círculos separados daquele onde a história havia explodido. Tentou justificar com piadas, com dons e com promessas de redenção pública. Mas a dinâmica havia mudado. Onde antes a vaidade encontrava solo fértil, agora havia perguntas. E perguntas, para ele, era algo novo. Era preciso ajeitar a postura, e não só os sorrisos. Enquanto isso, a irmã começou seu processo de recuperação num ritmo próprio. A clínica, agora actuando com a transparência que a protagonista arquitetara, disponibilizou sessões de apoio psicológico confidenciais, grupos de escuta e encontros com outras mulheres que haviam vivido experiências similares. A protagonista fez questão de que tudo fosse oferecido com consentimento explícito. Não havia pressa em arrumar corpos. Havia cuidado em reconstruir autoestima e autonomia. A irmã frequentou as primeiras sessões com receio. Havia dias em que o espelho dava conta de nada além do gesto que fora feito por outro. Em outros, ela encontrava fragmentos de leveza. Aprendeu que a decisão que havia tomado não apagava sua humanidade. E, com ajuda, começou a descobrir formas de reconstruir a própria narrativa.
A clínica se tornou um lugar de refúgio. Aos poucos, a história que dominara rodas de conversas transformou-se em relato de recuperação para aquelas que precisavam. Ouvir que era possível rir do espetáculo público. Para a protagonista, a vitória não era a humilhação do marido. Era a restituição de um lugar de fala à irmã e a transformação daquele caso em uma iniciativa útil. Ela lançou, sem alarde de ostentação, um programa chamado Autonomia. Integrado à estrutura da clínica, encontros gratuitos, roda de conversa, workshops sobre consentimento e orientação para acompanhamento psicológico. A proposta não era vender procedimentos. Era oferecer suporte para decisões feitas com clareza e respeito. A comunicação priorizava a palavra de quem passava pela experiência. Os primeiros meses exigiram cuidado. Alguns críticos surgiram, perguntando por que a dona da clínica não havia evitado a situação antes, questionando seu anonimato. Mas a protagonista respondeu com honestidade, explicando por que escolhera o anonimato, proteção diante de um ambiente que julga mulheres, e por que agora aceitava a visibilidade, responsabilidade. Abriu a clínica para debates com especialistas em ética, ouviu opiniões contrárias e, com isso, fortaleceu a iniciativa. A transparência diminuiu suspeitas e aumentou a confiança. Na esfera íntima, a relação com o marido entrou em convulsão. Eles sentaram para conversar com um terapeuta de casal. Houve, em alguns momentos, tentativas dele de se explicar, de apontar traços de insegurança que, segundo ele, justificariam comportamentos equivocados. Ela ouviu. Não para aceitar desculpas, mas para avaliar a solidez de uma convivência que agora tinha um ponto de ruptura. A raiva inicial deu lugar a uma pergunta mais adulta. Continuar neste casamento significaria aceitar que aquele gesto fosse apenas um capítulo isolado ou que havia um padrão a ser corrigido? A resposta veio com a clareza que só a observação prolongada o marido demonstrou, em atos subsequentes. Que conseguiria aprender limitou-se à sua própria introspecção, passou por sessões de terapia. Fez gestos públicos de retratação e, mais importante, começou a fazer silêncio sobre decisões que não eram suas para tomar. No entanto, a confiança perdida não se restabelece apenas com palavras. Para ela, a reconstrução exigiria mudanças concretas, acordos, limites, e a demonstração de que o poder doméstico não seria novamente instrumentalizado como espetáculo. Não houve cena cinematográfica de separação dramática. Houve, ao contrário, negociações duras, conversas longas e, por fim, a decisão de que o casamento continuaria menos, mas em novas bases, respeito, autonomia e comprometimento com o crescimento pessoal. Para ela, permanecer não era ceder. Era escolher reconstruir um convívio com novos termos. Para outros, contudo, a história terminaria em rompimento. A escolha não cabia à audiência. Na esfera pública, o marido sentiu consequências palpáveis. Perdeu alguns contratos profissionais que dependiam de imagem. Perdeu o lugar de destaque em alguns grupos sociais. E ganhou, no lugar, a necessidade de reavaliar sua atuação no mundo. Não foi uma punição inventada pela justiça. Foi o efeito natural de um jogo social onde o capital moral se esgota. Para ele, a lição foi dura. Poder sem responsabilidade é frágil. A clínica, por seu lado, cresceu de forma controlada. A Protastimens focus em não transformar a história da irmã em mercadoria. Em vez de campanhas sensacionalistas, organizou encontros fechados, promoveu parcerias com psicólogos e organizações que trabalhavam com violência simbólica. Criou um sistema de encaminhamento para apoio jurídico quando necessário, sem nunca prometer soluções fáceis. A prioridade seguia sendo a dignidade. Com o tempo, a irmã assumiu papéis ativos no espaço de encontro que surgira. Não como peça de marketing,
mas como voz que ajudava outras a entender que escolhas estéticas não são antídoto para desrespeito. Participou de rodas de conversa, escreveu textos curtos que falavam de sua experiência e participou de uma exposição discreta onde mulheres contavam suas histórias de forma anônima. Aos poucos, ela passou a olhar para si com menos culpa e mais compreensão. Houve momentos em que a protagonista teve de enfrentar críticas internas, questionamentos sobre ética ao monetizar serviços onde tantas histórias dolorosas surgiam. Mas os limites foram preservados. O programa era majoritariamente gratuito. As ações publicitárias preferiam educação ao sensacionalismo. E qualquer ajuda que envolvesse procedimentos era oferecida com total transparência, sem promessas de cura mágica. Em reuniões com a equipe, reforçava-se que a clínica não vende soluções, oferece escolhas informadas. Uma tarde, meses depois, a protagonista atravessou a sala de espera e encontrou a irmã conversando com uma jovem que, com voz baixa, narrava como o namorado insistira para que ela deixasse ele presenteá-la. A irmã sorriu com aquele sorriso que agora já não era apenas de quem se protege. Ajoelhou-se para ficar à altura da outro rosto e, com uma paciência que era tudo menos condescendente, falou sobre limites, sobre tempo e sobre procurar ajuda. A protagonista parou por alguns segundos e sentiu uma onda de alívio. Era ali, naquele encontro despretensioso, que via o sentido daquilo tudo. Não eram manchetes, eram vidas sendo costuradas de volta. O marido, por sua vez, viveu a experiência como um processo de decantação, não transformado em herói nem em vilão. A história exigiu dele olhar para suas próprias sombras. Em algumas conversas, revelou arrependimento genuíno, em outras, resistência. A protagonista aprendeu, nesse terreno delicado, a não subjugar sua necessidade de justiça à tentação de retribuir na mesma moeda. A dignidade, percebeu, não se reconquista com espetáculo, e sim com medidas que protegessem quem havia sido ferido. Ao longo do ano que se seguiu, a clínica passou a ser um espaço citado em rodas de conversa por oferecer não só tratamentos estéticos, mas uma abordagem centrada na autonomia. Muitas mulheres passaram a procurar o lugar não por vingança, mas por suporte, para informação, para conversas que as ajudassem a distinguir vontades próprias de imposições alheias. A protagonista apareceu publicamente em alguns debates sobre ética em procedimentos estéticos. Sempre ponderada, evitando transformar sua história pessoal em arma. Preferiu falar sobre sistemas, sobre cultura e sobre como desconstruir atitudes que transformam o corpo em moeda. E a irmã encontrou, na pequena e silenciosa revolução de suas escolhas, uma maneira própria de se afirmar. Não se tratava de exibir um novo corpo como troféu, nem de negar que havia sofrido. Era aprender a conviver com aquilo que decidiu, se isso a fazia bem. E a cuidar das fissuras que a exposição pública havia deixado. Começou a estudar, voltou a pintar, uma coisa que havia abandonado por falta de tempo e por não saber mais quem era menos, e reencontrou amigos que a acolheram sem perguntas. E, quando o brilho falso do passado espreitava, ela voltava aos grupos, às sessões e às conversas que a ajudaram a reconstruir. O final, afinal, não foi um único ato simbólico de vingança, mas uma costura lenta de várias decisões que realocaram quem tinha poder de falar sobre corpos, intimidade e escolha. A protagonista manteve o anonimato de seu nome empresarial apenas quando precisou proteger a clínica do assédio mediático. Mas nunca mais escondeu a sua responsabilidade social. Tornou sua autoridade um instrumento de proteção e educação, não de glamour. Houve um episódio simbólico que, para muitos, representou a virada definitiva. Durante um evento comunitário, ela subiu ao pequeno palco para inaugurar um ciclo de palestras sobre autonomia corporal. Ao microfone, olhou para a plateia e disse, com a mesma calma que usara naquela noite no salão: quem pensa que dar presentes é exercer cuidado não entendeu o essencial.
Cuidado é escutar, cuidado é perguntar. E, sobretudo, é respeitar a resposta. As pessoas aplaudiram, não por espetáculo, mas por reconhecer a coragem de colocar a palavra certa no lugar certo. O marido assistiu Angela fala em pé, desconfortável, e acenou timidamente. Não houve cena de redenção cinematográfica, apenas um homem que percebeu que a vida exige mudanças lentas e provas diárias. No encerramento daquela etapa, os passos dela e da irmã seguiram rumos que se entrelaçavam de maneira nova, menos dependentes de um outro e mais centrados na própria agência. A clínica inaugurou oficialmente o programa Autonomia. Para marcar a data, convidaram mulheres que contaram suas trajetórias de escolha e recuperação. Havia lágrimas, sorrisos tímidos e, acima de tudo, vozes que saíam do silêncio para se afirmar. A protagonista, observando as conversas na sala reservada, sentiu a paz que vem depois de decisões bem pensadas. A vingança que escolhera fora controlada, sim. Não porque recusara a justiça, mas porque preferira ramá-la em algo com efeito duradouro. Em vez de humilhar fisicamente alguém, restabeleceu a narrativa pública. Quem decide sobre o corpo é o dono do corpo. E, no centro daquele novo paradigma, estava a irmã, que agora tinha espaço para definir seus próprios valores. Quando, numa tarde qualquer, ela e a irmã caminharam juntas pela clínica vazia, trocaram poucas palavras. Havia cumplicidade no silêncio. A irmã segurou a mão dela por alguns segundos, e naquele gesto eles reconheceram tudo o que haviam atravessado, a humilhação, a estratégia, a reconstrução. Não era um final de conto. Era apenas um novo começo com a vantagem de quem já aprendeu a ler as entrelinhas. E ele aprendeu, talvez do modo mais difícil, que a generosidade que humilha não é generosidade alguma. Ficou sem alguns aplausos, sem alguns convites. Ganhou, se quis, a oportunidade de reparar. Mas a reparação, quando verdadeira, exige paciência menos e mudança de postura, não apenas discurso polido. No espelho da clínica, sob a luz neutra das lâmpadas, ela pensou na ironia que vira tudo acontecer. O homem que resolveu transformar a intimidade alheia em espetáculo não sabia que o lugar onde se fazia. Aquele tipo de escolha pertencia, de fato, à mulher que ele acreditava submissa. A descoberta que ele considerou irrelevante tornou-se a ferramenta para recolocar a narrativa no lugar certo. Ao fechar as portas naquela noite, antes de partir para casa, ela passou pela recepção e viu a recepcionista arrumando papéis. Sorriu para a amiga que a acompanhara desde o primeiro dia e sentiu, finalmente, o alívio de quem fez a coisa certa. O segredo fora usado não para ferir, mas para curar. Se você leu até aqui e sentiu algo, lembre-se, empoderamento não é vitimismo disfarçado. E justiça não é sinônimo de espetáculo. Há formas de enfrentar humilhações que restauram referentes e respeitam a humanidade. E, às vezes, a maior surpresa que alguém pode receber é descobrir que aquilo que acreditava ser poder era apenas fragilidade. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre respeito e escolha. Comente qual atitude você teria tomado. Se quiser, inscreva-se para mais histórias que mostram como dignidade pode ser reconquistada.